Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dayana, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Tenha em mãos a apostila do segundo bimestre, um lápis, uma borracha e vem comigo. Vamos para mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, nono ano. Eu sou a professora Dayana. Hoje nós daremos início na apostila do terceiro bimestre. Nós veremos dois capítulos, o capítulo 25 e o capítulo 26. No capítulo 25, nós vamos falar um pouquinho de equação do segundo grau. E no capítulo 26, sobre o valor numérico dessa equação do segundo grau. Vamos lá? Aí na apostila de vocês, no primeiro capítulo do terceiro bimestre, equações do segundo grau, tem a seguinte atividade. Nossa, professora, mas você já vai começar com a atividade? Já, porque há algumas aulas não, né? Acho que a aula, não a última, a penúltima aula anterior, eu já fiz com vocês a equação do a área, conceito de área, que eu mostrei para vocês que a área nada mais era do que uma equação do segundo grau, o resultado da multiplicação, tá? Então, assim, nós vamos fazer esse exercício agora. É a mesma coisa que nós fizemos aquele dia, tá bom? Então, eu tenho aqui essas figuras, cujo eu preciso formar um retângulo na malha quadriculada. Então, olha lá, atividade com todos os quadrados e retângulos desenhados abaixo, forme um retângulo. Aí vocês têm essa malha quadriculada na letra A. Represente-o no quadrado. Então, eu vou deixar aqui as figurinhas aqui do lado para representar no quadrado. Na letra B, quais são as dimensões desse retângulo formado? E na letra C, qual é a área do retângulo formado, tá bom? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês fazerem. Puxem aí na memória, porque nós já fizemos essa atividade. Vamos lá? Pronto, vamos lá. Como da outra vez eu disse para vocês, primeiro eu gosto de colocar o quadrado. Depois eu vou encaixar os retângulos. Um retângulo, dois retângulos, três retângulos, quatro retângulos, cinco retângulos. Depois, só faltou os 6 quadradinhos, que já está nítido aqui, aonde eu vou encaixá-los, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Aqui na figura já mostra para mim que o lado aqui do meu quadrado é x. Se o lado do quadrado é x, o outro também é. Se aqui na dimensão do retângulo ele tem a mesma medida, então também vai ser x, de ambas as partes. Aqui, cada lado do meu quadrado mede 1. Então, tudo aqui eu tenho 1 mais 1 e x. Então, olha só. Agora, represente no quadriculado. Eu representei. Quais são as dimensões desse retângulo formado? Então, aqui no caso, eu vou ter x mais 1, 2, 3, que vai multiplicar x mais 1, 2. Lembra da área que nós fizemos? Ó, x vezes x. Primeiro eu vou fazer separado aqui, ó. X ao quadrado. Aqui, x, aqui vale 1, x vezes 1, eu vou ter x. X vezes 1, x. X vezes 1, x.
Aqui é a mesma coisa, olha, x vezes 1, eu tenho x. X vezes 1, eu tenho x. 1 vezes 1, eu vou ter 1. Depois 1 vezes 1 de novo. Depois mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Então, olha só, na letra B, quais são as dimensões desse retângulo formado? Então, como eu disse aqui, eu vou ter x mais 2, que vai multiplicar x mais 3, ou vice-versa, x mais 3 e x mais 2. Que no caso, se eu fizer a multiplicação, seria uma propriedade distributiva, né? Um vezes o outro. Eu vou ter a área do retângulo formado, que é aqui, ó, x ao quadrado, 1, 2, 3, 4, mais 5x, mais 6. Então, olha lá, qual é a área do retângulo formado? X ao quadrado, mais 5x, mais 6. Ó, a primeira figura deu x ao quadrado. Depois eu tenho 5 retângulos da mesma área, seria mais 5x. Depois eu tenho mais 6 quadradinhos de meia da mesma área, que seria mais 6. Ok? Lembraram agora? Então, vamos lá. Então, olha lá. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática. É representada por... Nós temos aqui, olha, a incógnita, tá? Que acompanha o x ao quadrado, a incógnita que acompanha o x e a incógnita sozinha, tá? Ambas podem ter valores iguais ou diferentes, tá? É uma incógnita. Eu preciso descobrir o valor. O que eu preciso saber aqui, ó? Que o número que acompanha o meu x ao quadrado é o a. Que o número que acompanha o meu x é a letra b. E o número que acompanha aqui o c, que ele é sozinho, ele gosta de ficar sozinho, tá? Seria a letra c. Então, se eu tivesse aqui 2x ao quadrado mais 3x mais 1, o a seria 2, o b seria 3 e o c seria 1. Vamos lá, vou mostrar mais um exemplo. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita que representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação, tá? Então, olha só, o x é incógnita, porque eu não sei o valor, mas eu vou descobrir. As letras são os coeficientes, porque elas têm um número pré-existente, tá? Já existe um valor aí para elas. Só que nem sempre é o mesmo, então por isso eu represento pela letra A letra B e a letra C. Os coeficientes são chamados de números reais, e o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois, do contrário, passa a ser uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação do segundo grau significa buscar valores reais de x que torna a equação verdadeira. Esses valores são denominados raiz da equação. Uma equação quadrática do segundo grau possui, no máximo, 2 raízes, tá? Se ela é do segundo grau, 2 raízes. Então, olha só, gente. Vamos aqui, ó. Aqui tem uma informação muito importante. O coeficiente A, ou seja, o número que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Tudo vezes zero é zero. Se eu tiver 0 vezes x ao quadrado, eu tenho 0. Se eu não tenho x ao quadrado, eu não tenho uma equação do segundo grau. Aí vira uma equação de primeiro grau. Então, o que não pode ser 0 é somente a letra A, que acompanha o x ao quadrado. Olha só. Equações do segundo grau completas e incompletas. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, A, B e C diferentes de zero. Tá? Tem todos. Tem um coeficiente para a letra A, um para a letra B e um para a letra C. Por exemplo, a equação 5x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero
é completa, pois todos os coeficientes são diferentes de zero. Olha, o 5, lembrando aqui que nós não colocamos, mas nós sabemos que quando tem um número na frente dessa letra, significa que ela está multiplicando essa letra. Então, aqui seria 5 vezes x ao quadrado, 2 vezes x, tá? Então, essa é uma equação completa. O meu A aqui, ó, a minha incógnita é o x, o meu A vale 5. Não é o A 5x ao quadrado, gente. A letra A vale 5. É apenas o coeficiente que vem, tá bom? A mesma coisa para a letra B. No meu B aqui, o meu B vale 2. Não é 2x, é somente 2, porque a minha incógnita não acompanha. E a letra C é o 2, ok? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de equação completa, que o A, o B e o C é diferente de zero. Uma equação do segundo grau incompleta, quando B é igual a zero ou C igual a zero, ou vice-versa. Por exemplo, o zero é incompleta, pois A é igual a 2, B igual a zero e C igual a zero. Então, eu tenho aqui 2x ao quadrado igual a zero. Essa equação aqui é do segundo grau? É. Mas, professora, gente, ela é. Eu tenho o meu A diferente de zero. Então, ela é uma equação do segundo grau, porém é uma equação do segundo grau incompleta. Pois A igual a 2, B igual a zero e C igual a zero, tá? Resolvendo outras situações. Uma caixa foi montada a partir de um quadrado de papelão, de onde foram retirados quadrados de 3 centímetros de lado, um de cada canto, como mostra a figura. Desse modo, o papelão ficou com 45 centímetros quadrados de área. Qual a medida inicial da caixa de papelão? Então, olha só, eu tenho aqui duas situações, tá? O papelão de onde foi retirado e o papelão que foi retirado, que ficou com 45 centímetros de área. Pensem aí um pouquinho. Lembra igual nós resolvemos a da piscina? É a mesma coisa. Como vocês montariam essa equação? Vamos lá? Eu vou deixar mais um minutinho aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Vamos ver aqui a primeira. Lembrando que a área, eu faço a multiplicação. No caso aqui, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Aqui, ó, eu tenho 3 vezes 3. Então, cada quadradinho aqui, eu tenho 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 4 vezes o 9, que dá um total de 45. Então, olha só, eu tenho x ao quadrado menos 4 vezes 9, porque cada quadradinho aqui tem 9, que é igual a 45. Aí eu vou ter x ao quadrado, 9, 4 vezes 9, 36. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 36 igual a 45. Olha lá, 45, ele está depois do sinal de igual. Eu preciso juntar. Então, eu vou passar ele aqui de lado, tá? Se eu vou trocar ele de lado, se ele está positivo, ele vai passar para negativo. Ok? Então, vamos lá, ó.
x ao quadrado menos 36 menos 45 vai ser igual a zero. Continuando aqui. E agora? Eu igualei a zero, mas eu tenho duas situações aqui, ó. Os dois são negativos. Lembra na regrinha de sinais? Sinais iguais, eu somo e conservo o mesmo sinal. Ou seja, aqui, x ao quadrado vai ser igual a menos 81 igual a zero. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Então, essa daqui é uma equação completa ou é uma equação incompleta? Ela falta o segundo termo, ou seja, falta o bx. Então, ela é incompleta em b, ok? Falta o segundo termo. Como eu resolveria essa equação? Olha lá. Eu teria que passar aqui o 81 para depois do sinal, lembra? Se o x é ao quadrado, eu iria colocar a raiz, tá? Fica uma dica aí já para os próximos exercícios. Vamos continuando, ó. Agora vocês vão fazer mais um. A área do quadrado e do retângulo são iguais. Qual a medida do lado do quadrado? Então, eu tenho aqui, ó, 8, 5x, vou fazer uma multiplicação, eu quero descobrir o valor desse x aqui, ó. Vamos lá? Monta as duas aí. Eu vou deixar um minutinho para vocês. Vamos lá. Tenho certeza que foi bem fácil para você. Então, aqui, ó, eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado. 8 vezes 5, 40x. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 40x, ok? O 40x, ele está depois do sinal de igual, ou seja, no segundo membro. Eu preciso passar ele para o primeiro membro para eu igualar ele a zero. Então, se ele está positivo, ele vai passar negativo, ok? Bem fácil, não é? Então, a equação que vai representar essa situação é x ao quadrado menos 40x. Nesse caso, é uma equação do segundo grau incompleta em C, porque falta o termo C, ok? Vamos lá. Tarefa: reescreva as equações da coluna A na forma reduzida e relacione com as da coluna B. Então, aqui vocês têm que resolver elas, né? Aqui no caso, a distributiva, fazer a fatoração, o trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrado. Aí, depois que você resolver, você vai ligar se é uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau ou do quarto grau. Vamos lá? Um minutinho? Pronto, vamos lá.
Olha só, pessoal, como é fácil. Não preciso resolver tudo. Aqui, se eu multiplico y vezes y, lembra lá da propriedade da multiplicação? Eu conservo a base e somo os expoentes, se a base for igual. Então, aqui no caso, eu sei que ela vai ser do segundo grau, porque vai ser ao quadrado. Aqui, se está elevado ao quadrado, que número, né? Que letra x vezes x, vou somar, não é? Os expoentes, também vai ser do segundo grau. Aqui, eu tenho 2z menos 4 elevado ao quadrado e 4z. Aqui ficaria 4z ao quadrado. Só que um está no primeiro membro, um está no segundo membro. Se eles são positivos, ok? Se eles são positivos, uma hora que mudar, vai trocar o sinal. Aí positivo com negativo, zero. Eu anulo, cancela. Então, no caso, ficaria só o z. Ou seja, ela seria do primeiro grau. Aqui, ó, já está na cara. Eu tenho 4, tenho 2. Eu não preciso fatorar, mas ela já é do quarto grau. E aqui, olha, não preciso nem fazer essa fatoração para saber, porque aqui, se aqui é x ao quadrado vezes x, 2 mais 1, 3. Então, essa equação seria do terceiro grau. Vamos lá, continuando. Agora eu quero ver se você entendeu como que eu tiro os coeficientes de cada equação. Eu vou dar aí um minutinho para você completar a tabela com os coeficientes da equação no segundo grau. Então, nós temos aí 4 equações e somente alguns coeficientes para vocês completar. Vamos lá? Pronto. Olha só. Então, aqui eu tenho a primeira equação e não tenho nenhum coeficiente marcado. Então, aqui, lembra, o que acompanha o x ao quadrado é o meu coeficiente a. O que acompanha o x é o b. E o que está sozinho, que não gosta de acompanhante, é o c. Aqui a nossa coluna está toda completa, ó. O a é 7, o b é mais 3 e o c é mais 3. Não coloquei o mais porque a gente sabe que quando não tem sinal, o número é positivo. Aqui já tem a letra A, o coeficiente A, que é o 6. E aqui, gente, ai, professora, mas só tem o Y. Mas nós sabemos que quando não tem nada aqui na frente, vale 1. E aqui, o C, que gosta de ficar sozinho, menos 3. O A aqui, eu tenho menos 1. Aqui, o que acompanha somente o T, tá? Ele não está ao quadrado, somente a letra, é o menos 3. E o C, que gosta de ficar sozinho, o 8. É bem fácil identificar qual é o A, qual é o B, qual é o C, né? Só que prestem atenção, eu vou dar uma dica para vocês. Nem sempre a equação está em ordem decrescente. Ela pode estar com os seus fatores misturados. Então, é importante eu gravar que o coeficiente A é o que acompanha o número que tem o x, a letra, ao quadrado. O coeficiente B é o que acompanha a letra somente sem estar ao quadrado. E o C é aquele que está sozinho, ok? Vamos lá, mais um exercício. Esse é bem simplesinho. Classifica as equações do segundo grau completas ou incompleta. Lembrando que completa é quando tem os 3 termos, A, B e C. Qual termo que não pode faltar mesmo? É a letra A, senão não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Vamos lá?
minutinho. Então, aqui, ó, eu tenho o x ao quadrado, o que tem o x, e o sozinho. Então, aqui é uma equação completa, porque eu tenho o coeficiente A, que é 1, o B, que é menos 9, e o C, que é 20. Então, é uma equação completa. Aqui está faltando o B. Então, é uma equação incompleta. Aqui, ó, eu tenho que acompanha o A, que é o y ao quadrado, o coeficiente é o menos 2, o B, que é o 3, que acompanha o y, e o que está sozinho. Então, é completa. Aqui está faltando o que gosta de ficar sozinho. Então, ela é incompleta, está faltando o C. Aqui, eu tenho os três, ó. O ao quadrado, o que acompanha a letra, e o que gosta de ficar sozinho. Então, ela é completa. E aqui, x ao quadrado mais 64, eu tenho o coeficiente A, que não pode faltar, e eu não tenho o B, eu só tenho o C, que gosta de ficar sozinho. Então, ela é incompleta. Vamos lá. Nosso segundo capítulo, equações do segundo grau, valor numérico. Olha só, pessoal, lembra que vocês, lá na expressão algébrica, já dava valor para as letras? Eu vou começar com um valor numérico, sem ser de uma equação do segundo grau, tá bom? Só para a gente relembrar. E eu vou deixar vocês fazerem. Por quê? Porque vocês já sabem como fazer. Então, aí na atividade, a primeira atividade da apostila. Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de venda de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula. V é igual a 1,5 vezes C, que é o custo, mais R$10. Sendo que C, o preço de custo desse móvel, considere que o preço de custo do móvel que Paulo fabrica é de R$100. Então, ele vende esse móvel por, olha lá a minha formulinha, hein? Ó, V igual a 1,5 vezes C, que é o meu custo, que eu sei que é 100, mais 10. Vamos lá? Mais um minutinho? Agora, nós vamos ver as equações do segundo grau, valor numérico. Então, olha lá. Atividade. Já de novo pela atividade? Já, pessoal, porque vocês sabem fazer. É só relembrar, tá bom? Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de venda de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula. V é igual a 1,5 vezes C mais R$10, sendo C o preço de custo desse móvel. Considere que o preço de custo de um móvel que Paulo fabrica é de R$100. Então, ele vende esse móvel por... Aí tem essas alternativas. Eu vou dar um minutinho para vocês. Vamos lá? Olha lá, só uma dica importante, olha. Eu só vou substituir aqui a letra C, porque o V, no caso aqui, é a minha incógnita. É o valor que eu quero saber.
Pronto. Vamos lá. Então, aqui, V vai ser igual a 1,5 vezes 100, que é o meu C, mais 10, ok? Então, vai ficar assim, 1,5 vezes 100 mais 10 é igual a 160. Então, aqui no caso, a alternativa correta, R$ 160. Esse é o valor que ele vende o móvel. Valor numérico da expressão do segundo grau. Resolver uma equação significa determinar o valor da incógnita, o conjunto solução desta equação, ou seja, ainda a raiz da equação. Um número raiz ou solução de uma equação do segundo grau com uma incógnita, se esse número, quando substituído pela incógnita, transformar a equação do segundo grau numa sentença verdadeira. Uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes. Então, lembra lá que eu falei da balança? Para ela ser verdadeira, tá? A mesma quantidade que estiver de um lado tem que estar do outro. Se eu igualo essa equação a zero, significa que o resultado da minha incógnita, acompanhada dos coeficientes ao quadrado, do coeficiente com a incógnita mais o coeficiente sozinho, tem que ser zero, tá? Não dá para um lado ser 10 e o outro ser zero, tá? Então, se é uma igualdade, se é igual a zero, o resultado tem que ser zero, ok? Encontrando as raízes de uma equação do... Considere a equação x ao quadrado menos 28x mais 160 igual a zero. Vamos verificar se os números 8 e 10 são soluções ou raízes dessa igualdade. Parte 1. Comecemos pelo número 8. Vamos lá, vamos retomar. Eu vou substituir aqui, no caso, o valor da minha incógnita, ou seja, do meu x, vai valer 8. Então, no lugar do x, eu vou colocar 8. Lembrando que aqui, quando não tem nada, significa que é uma multiplicação, que o número está multiplicando a letra. Como aqui o primeiro é x ao quadrado, eu vou elevar o meu número ao quadrado. Então, olha as instruções. A mesma coisa que nós fazemos com o 8, nós vamos fazer com o 10 para ver qual sentença, se as duas sentenças são verdadeiras ou se uma é verdadeira e a outra é falsa. Parte 1. Comecemos pelo número 8. Substituo o x por 8. Então, aqui no lugar do x ao quadrado, eu vou ter 8 ao quadrado. Menos 28 vezes 8 mais 160 igual a zero. 8 ao quadrado, 64. Depois, 28 vezes 8, 224. Então, eu resolvi a potência e a multiplicação. Agora, eu vou efetuar a adição e a subtração. Eu vou juntar aqui os que têm sinais iguais primeiro, para ficar mais fácil. Ó. 160 mais 64, mais 224. Mais 224 menos 224 é igual a zero. Então, essa sentença ela é verdadeira. Lembra lá da minha balança? Os dois lados têm que ser iguais. Então, se eu igualo uma equação a zero, o resultado da outra operação também tem que ser zero. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, porém com o número 10, tá? No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar o 10 ao quadrado. No lugar do x, eu vou pôr o 10. Agora, eu vou resolver, ó, 10 ao quadrado, 100. 28 vezes 10, 280. Vamos efetuar a adição. Novamente, eu vou juntar os sinais iguais, ó. 160 mais 100, 260. 260 menos 280, menos 20. Então, essa sentença é falsa, ou seja, o 10 não é uma solução dessa raiz, porque não tem como um lado ser menos 20 e o outro lado ser zero. Ambos os lados têm que ser iguais, ok? Vamos lá, agora é a vez de vocês. Atividade 1. Se o valor de x for igual a zero, a área da figura será 200 centímetros quadrados? Será que se o meu x aqui for 5, a minha área vai ser igual a 200? Vamos lá? Eu vou deixar um minutinho aí para vocês acharem a área dessa figura.
Pronto. Olha só. Vamos lá. Vamos ver quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu acho mais fácil e para vocês visualizarem e entender vai ser melhor. Então, eu vou ver aqui quantos quadrados eu tenho aqui no total de lado X. Então, eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, a minha área é igual a 8x ao quadrado. Se x é igual a 5, então a minha área é igual a 8 vezes 5 ao quadrado. A minha área vai ser igual a 8, 5 ao quadrado, 25. A minha área é 200 centímetros quadrados. Então, é uma sentença verdadeira. O cálculo do valor numérico é uma forma de realizar a prova real para verificar se o número é ou não a solução de um problema, e pode ser feito mentalmente. Fazemos esses tipos de cálculos sem que percebamos. Por exemplo, ao calcular o troco de uma compra, ou estimar a altura de algo ou de alguém em relação à nossa altura. Então, abuse desses cálculos. Essa, gente, é só uma introduçãozinha ainda da equação do segundo grau. Vocês terão algumas aulas ainda sobre ela, porque tem ainda para vocês resolverem ela completa, incompletamente e utilizando até mesmo fórmulas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa um recadinho lá para o professor de vocês. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus.